Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de formação de profissionais da saúde com nossa discussão aqui no grupo 3 na ciência. Hoje trouxemos então um convidado muito especial, o professor Dr. Mauro, que vai ser apresentado, mas primeiro vou dar também meu boa noite aos meus colegas de trabalho, Reginaldo e Ana. Boa noite, Reginaldo, tudo bem? Boa noite, Ivan. Tudo ótimo. Que bom podermos retomar aqui esse bate-papo, tema tão pertinente, tão importante para toda a nossa sociedade. Ana, boa noite. Boa noite aos meus colegas, boa noite, Mauro. Eu convidei o Mauro para essa live porque eu conheço ele já há bastante tempo, acho que uns 10 anos, e aí a gente passou por toda a parte da pós-graduação juntos, né? Fizemos no mesmo laboratório, mesmo orientador. Então, eu conheço bem o trabalho que ele desenvolveu, que ele desenvolve, e eu acho muito interessante que ele tem tanto experiência na docência, como a experiência na parte prática da educação física. E não digo só academia, digo também a parte ele trabalha com atletas, né? Então, eu acho muito interessante isso. Então, Mauro, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, né? A formação desde a graduação até a pós-graduação, a experiência em pesquisa, a formação, a docência também, o que você trabalha na docência, tá? E o seu trabalho atual. Então é isso. Boa noite, Mauro. Boa noite, especialmente a Ana, mamãe, futura mamãe, um colega aí de 10 anos, como ela já mencionou. Boa noite ao professor Reginaldo, Ivan. É um prazer aí estar com vocês, falando sobre essas questões aí sobre saúde, principalmente, e também tentando trazer um pouco da nossa vivência, da nossa experiência para a comunidade como um todo. É sempre importante, né, porque a gente lendo os currículos, principalmente quando a gente entra no currículo Lattes dos pesquisadores, parece que é uma mil maravilha sempre. Mas o que ocorre por trás de tudo, para alcançar tudo aquilo que está ali, é o que a gente consegue expor somente através dessas oportunidades. Então, agradeço vocês aí pelo convite e é um prazer estar com vocês mesmo. Eu entrei na graduação em Educação Física na Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 2006. Como se mencionou, eu trabalho com atletas, mas eu também participo de competições. Eu não sou um atleta mais, mas eu sempre tentei ser um atleta desde 2001, no ciclismo, e desde aquela época eu já me via como um profissional de educação física, pela escassez de profissionais bem qualificados que nós temos, né? Eu sempre busquei informações e na época não tínhamos internet, não tínhamos nada, a internet era discada, que nós tínhamos que entrar depois da meia-noite, ficar esperando. Eu fazia isso e tentava a todo instante buscar informações, buscar conhecimento para poder melhorar a minha condição física. Eu tinha muito interesse nisso, em conhecer como fazer isso. E eu via que até os profissionais tinham dificuldades em nos auxiliar. Então, desde 2001, quando eu comecei a treinar no ciclismo e competir aí nível estadual, até nível nacional, eu senti essa necessidade, essa carência do esporte. A partir disso, então, em 2006, eu ingressei na faculdade. Já no segundo ano, em setembro do primeiro ano, já ingressei numa iniciação científica voluntário, me voluntariei num projeto que existia, comecei a acompanhar. Em 2007 eu já ingressei como voluntário, como bolsista do PIBIC, na época, projeto de iniciação, bolsista de iniciação científica do CNPq, e aí eu consegui e através disso que eu já fiz o meu TCC, deixei tudo pronto e até consegui algumas publicações para ingressar diretamente no mestrado em 2010. Me formando em 2009 na graduação, em 2010 já entrei no mestrado, que aí tive o prazer de conhecer você, junto com o professor Ricardo, a professora Ana, da Federal, no Laboratório de Fisiologia Renal, né? O que um profissional de educação física vai fazer dentro de um laboratório de fisiologia renal? Então, dentro desse contexto, né, surgiu a arbitragem de futebol. Então, eu sempre deixo bem claro isso, até na aula inaugural do curso, sempre quando eu dou a primeira aula do ano na graduação, eu conto essa história. Porque eu era do ciclismo, eu sou de um ambiente que tem aversão, por exemplo, ao futebol,
né? O futebol hoje no esporte no Brasil é o esporte que domina e as outras modalidades vão ali com migalhas tentando se virar. Então eu tinha também essa certa aversão ao futebol, mas no meu primeiro ano, quando eu mencionei, primeiro ano da graduação, apareceu uma oportunidade num projeto de iniciação científica que eu poderia vir a ter uma bolsa no ano seguinte, e era com arbitragem de futebol. Um tema áspero, né, dentro dessa modalidade. Eu não hesitei porque o projeto envolvia fisiologia. Então, eu sempre, desde quando eu comecei a estudar em 2001, eu via que tinha alguns conceitos que eram primordiais e que todos os treinadores, bons ou ruins, falavam sempre dos mesmos conceitos. E eu via que havia muita divergência nessas explicações, nessas conceituações e principalmente na atuação prática. Por acreditar na fisiologia, eu ingressei no projeto sem pensar e sempre tentava com os professores, eu queria fazer alguma coisa com ciclismo e tal, não, mas a arbitragem é o que nós temos e o que nós vamos seguir. Para fazer um breve resumo aí sobre a arbitragem, então eu ingressei estudando na arbitragem em 2007 e a partir disso eu consegui ingressar, atuar como instrutor físico de árbitros da arbitragem de futebol pela Federação Paranaense de Futebol. Então aplico os testes físicos para todos os árbitros federados aqui, né, do futebol profissional. E a partir disso, então, eu fiz a minha iniciação científica, concluí em 2009, em 2010, então, com a publicação de alguns artigos, e até um artigo internacional que eu publiquei com o professor Ricardo no ano de 2011, eu ingressei no mestrado em 2010 com um projeto dentro da arbitragem. Esse projeto eu levei e estendi ele para um doutorado, e a partir do ano de 2014, eu ingressei no quadro de instrutores da Confederação Brasileira de Futebol. E no ano passado, eu fui selecionado pela Confederação Brasileira de Futebol e fiz um curso pela Conmebol, né? Então, eu cheguei a alcançar o nível de instrutor físico internacional, que estaria atuando aí no nível nacional. Eu viajo todos os estados do Brasil, quando selecionado pela CBF, para executar os testes e acompanhar os testes, para liberar os árbitros, né, para atuarem em jogos profissionais. Então, todos esses árbitros que a gente vê em jogos de nível nacional, todos eles passam pelo menos 3 avaliações físicas no ano. Até mesmo nesse ano de pandemia, eles já passaram por 2. Uma foi presencial, um pouco antes da pandemia encerrar, parar com tudo, vir aquele lockdown, e a segunda foi em meio à pandemia, mas ocorreu e está previsto mais uma para, se não em dezembro, em janeiro desse ano já. E eu gosto de reforçar essa parte da arbitragem porque eu tinha aversão ao futebol. Eu, quando bem jovem, com 10, 12 anos, eu tentei jogar futebol, mas desisti e fui para o ciclismo com 15 anos. A partir disso, eu criei uma aversão ao futebol, mas devido à academia, devido à oportunidade que eu tive por uma bolsa de R$300 na época, eu ingressei numa modalidade que eu tinha uma certa aversão, num tema que eu nunca tinha sequer prestado atenção, que é a arbitragem de futebol. Mas por eu conseguir enxergar a fisiologia dentro de um árbitro, e que poderia ser semelhante num ciclista, pois os dois são seres humanos, eu ingressei sem mesmo reconhecer muito dos conceitos de fisiologia humana, fui aprendendo no meio do caminho e fui cada vez mais percebendo que eu estava certo. Que existe muita relação, por quê? A saúde, né? Um árbitro de futebol só se constrói a partir de um ser humano saudável. Se ele tiver qualquer problema, ele vai errar, ele não vai passar no teste físico e ele não vai poder atuar. Da mesma forma, um ciclista. Qualquer problema, qualquer desvio que ele tenha na saúde vai comprometer. E ele poderá vir até ser um ciclista, porém, ele não vai chegar a lugar algum. Ele vai poder competir, vai poder tentar fazer o que ele quer. Porém, se destacar, vencer uma competição de algum nível que seja regional, o fundamental é ter a sua saúde dentro dos conceitos que nós vemos na fisiologia humana. Então, foi dentro disso que eu me formei, e no meio disso tudo, a partir de 2010, eu tive a oportunidade de
mesmo estudando toda a arbitragem, dentro da parte científica, fazendo mestrado, tive a oportunidade de assumir as equipes de ciclismo aqui do meu município. Então, até 2010 eu atuava como ciclista. A partir de 2010 eu atuei como treinador. Essa foi outra ação que eu nunca tinha cogitado a possibilidade de assumir. Eu sempre fui ciclista e quis estudar para ser ciclista. Depois, o profissional de educação física envolvido no ciclismo. Mas eu nunca tinha pensado em atuar como um treinador ou um chefe de equipe, que envolve muito mais. E aí, estamos até hoje nessa formação, né, nessa atuação, trabalhando com a arbitragem, que foi me trazido pela ciência, e o ciclismo, que foi pela paixão e continua até hoje. Mauro, você comentou ali que quando nós vemos um educador físico, geralmente nós associamos a duas situações. Ou ele vai para a educação, para a licenciatura, professor de educação básica, muitos profissionais acabam atuando ali, ou para a academia. Me parece, assim, olhando de fora, que são esses dois os carro-chefes da profissão do educador físico. No entanto, você mencionou ali a importância da pesquisa nos seus trabalhos e do desdobramento disso, né? Trabalhando com fisiologia e enxergando situações ali. Eu queria que você pontuasse algumas coisas. Por exemplo, hoje nós vemos muito essa parte ali de pessoas que, de repente, tiveram um trauma, acabam não sendo mais um profissional de ponta, então, de repente, tem que recomeçar. Pessoas que têm, de repente, problemas de saúde e querem praticar. Como é que você vê o profissional de educação física nesse âmbito, nesse aspecto? Então, eu tenho visto, né, um crescimento bem grande do esporte paralímpico como um todo também. Mas acho que no contexto geral que você perguntou, eu entrei na graduação com o intuito de ser professor. A minha mãe é professora do estado, né, professora de português e inglês, e eu fui ensejado a procurar uma graduação nesse sentido, em ser professor de escola. Isso era o que eu queria, por isso eu mencionei de eu nunca ter pensado em ser um treinador. Não passava, mesmo eu tendo ingressado no curso de bacharel. E dentro disso, eu percebi muitas dificuldades que haviam pelos profissionais de trabalhar com pessoas saudáveis, como eu mencionei. Muitos falavam sobre alguns conceitos e tudo mais, mas havia uma divergência. E com o passar dos anos, eu percebi que até dentro do nosso mestrado, nós fizemos uma disciplina que o professor Luiz Cláudio trouxe um cadeirante para falar sobre a fisiologia de um sujeito com lesão medular ocorrida durante a vida, né? Nada congênito. E que vem bem de encontro com a tua pergunta e que eu vejo hoje, né? Um grande crescimento nesse aspecto, principalmente da área de educação física. Isto também vem crescendo a partir do momento que a educação física foi considerada como um dos pilares da saúde e que dentro dos hospitais agora, hospitais públicos, existem profissionais de educação física atuando também, no bacharel, junto à reabilitação, junto ao fisioterapeuta, junto à equipe multidisciplinar que venha condicionar as pessoas que tenham sofrido algum dano, ou que venham a ser considerados deficientes físicos, né? E no esporte, eu tenho começado a atuar agora, eu estou até em meio a um curso online para treinador do paraciclismo. Tem alguns atletas aqui na minha cidade que não têm as mãos, tem um exemplo que não tem as mãos, um exemplo que tem uma paralisia cerebral e ele pedala num triciclo, e todos eles querem, de certa maneira, competir, querem utilizar do que eles fazem para, de repente, ter um outro motivo na vida, uma outra orientação, um outro objetivo, uma outra motivação para sair de casa e poder não simplesmente ficar na vida que eles têm hoje, que é de casa, para o mercado, para o hospital, de casa novamente. Então, a gente vê que o esporte pode ser uma ferramenta, e não só o esporte, mas a atividade física pode ser uma ferramenta para sociabilizar essas pessoas. Porque
Existem muitas pessoas que têm essas deficiências. Até tem um professor colega meu que trabalha especificamente com deficientes também. Ele tem uma equipe de fute-golfe na cidade de Campo Largo, é um trabalho muito interessante que ele faz com deficientes. E é muito interessante, é uma área que eu vejo carentíssima e que vai precisar de muitos profissionais a longo prazo e até a curto prazo. Que legal. Mauro, primeiro que eu estou ficando encantado aqui com a tua história. Tá? Não pude participar do bate-papo anterior, não o conhecia até então, a Ana, enfim, que teve essa vivência. Antes de mais nada, sim, parabéns por toda a trajetória. Tá? Num determinado momento você falou da internet, quando você foi fazer a graduação, eu achei que eu estava um pouco mais familiarizado aqui, mas aí você falou da graduação em 2006, eu já me senti para trás de novo. Tá? Então, assim, a minha foi um bocadinho antes disso, né? Mas eu queria destacar o seguinte aqui, ou eu queria refletir de novo com você. Você destacou que você buscou o ensino superior e já tinha um planejamento, ou já tinha um ideal em mente, né, do que você faria profissionalmente a partir daquela formação, né? E que, sem absoluto nenhum juízo de valor, né, mas aquele ambiente, então, da sua formação te permitiu enxergar mais caminhos do que aquele que você tinha originalmente traçado. Tô certo nisso, né? Tô bacana, né? Que peso você dá para esse ambiente, então, assim, você consegue enxergar isso nos acadêmicos hoje? Então, como é que está daqueles cursos, daqueles momentos em que você está presente, que você acompanha os acadêmicos, você enxerga isso também hoje ainda? Ou o nosso ensino superior você acha que está mais restritivo a oportunidades do que ampliando horizontes? Eu queria que você compartilhasse com a gente essa visão. O que o ensino superior está fazendo hoje, na sua percepção aí com os profissionais dessa área? Está dando mais oportunidades, mesmo mais caminhos possíveis, ou a coisa está cada vez mais restrita? Essa é uma das coisas que a gente tem discutido bastante ali com os colegas, principalmente os colegas que estão no ensino superior e até mesmo alguns colegas que estão praticamente direto só no esporte ou até em escolas, né? A gente vê que o ambiente de ensino em geral, seja no ensino superior ou até no ensino fundamental, médio, né, ele ainda está bem limitado. Existem evoluções, eu vejo que da minha época para hoje, existem algumas evoluções nítidas. Porém, ainda está muito longe do que a gente espera ser o ideal, né? Eu acredito. Uma das coisas que eu digo que ressalto a melhora por exemplo, os projetos de iniciação científica que se estendem para o segundo grau, né, que ocorrem em vários pontos. Vários professores da universidade pública buscam, muitas vezes, alunos de escolas públicas para tentar, de certa maneira, simplesmente contribuir no trabalho, que seja numa coleta de dados, alguma coisa. E também na graduação, quando existem também esses projetos de residência, né? Como aqui na minha cidade, na Universidade Estadual aqui, tem um hospital regional e sempre tem 2 acadêmicos que sempre existe uma prova, uma seleção que os 2 melhores acadêmicos vão atuar como um profissional de educação física residente no hospital regional, com um bom salário, né, para quem já está formado, um bom salário, uma carga horária pesada, mas acredito que esses 2 anos que eles têm oportunidade de atuar na prática, dentro de um hospital, acredito que contribui e muito na formação e principalmente nesse direcionamento do profissional. Então, essas simples ações dentro do ensino, acredito que já contribuem muito em auxiliar os profissionais, ou as pessoas que estão ali envolvidas, como a minha graduação me auxiliou. Um professor simplesmente abriu uma oportunidade e eu, por enxergar uma relação com o que eu queria, né, não era o que eu queria, mas era uma relação, eu consegui enxergar e eu ingressei. E a partir disso, eu criei uma nova oportunidade
para mim que eu nem imaginava. Então, eu acredito que esse ambiente ainda é bem deficitário, mas cabe muitas vezes ao próprio profissional ali envolvido, né? Então, eu tenho conversado muito com os meus colegas que estão na docência, seja no ensino superior ou no ensino formal de qualquer nível, para que a gente possa muitas vezes estar atuando em cima de projetos. Eu tenho projetos de ciclismo, né, que eu tento levar para fazer essa abertura dentro das escolas. O ciclismo é um meio de locomoção, é um esporte, é um meio de transporte, é um meio de mobilidade urbana como um todo, e eles merecem respeito, o ciclista merece um respeito como motorista. Então a gente tem tentado levar essas informações e tentado buscar parceiros no ensino superior para estar levando essas informações junto. Mauro, você falou da tua experiência com o ciclismo e arbitragem, que você sempre se preocupava com a fisiologia, né, em estudar a fisiologia, em se atualizar e tal, para poder levar o melhor para esses atletas, né? E você percebe, assim, porque você deve trabalhar com outros educadores físicos, com nutricionistas, com outros profissionais da área da saúde. O que você sente em relação à atualização desses profissionais, assim, porque é competição, é correria, né? Como é que eles fazem para se atualizar, para estudar? Tem tempo, é corrido, como que é? Então, é importante também mencionar que tudo isso que eu fiz e faço no ciclismo, até na arbitragem, nunca eu fiz sozinho também. Então, eu sempre atuo, tem nutricionista que atua junto com a gente aqui, que é ciclista, então ele também faz, às vezes, um trabalho voluntário, tem alguns atletas que não têm condição financeira, a gente vai fazendo algum tipo de trabalho. Eu sempre instigo meus atletas a buscar uma graduação. Eu tenho 2 atletas, uma é profissional de educação física, se formou no passado. Temos uma atleta que está na graduação de nutrição no 3º ano agora. Então a gente está tentando, de certa maneira, ele também faz, às vezes, um trabalho voluntário, tem alguns atletas que não têm condição financeira, a gente vai fazendo algum tipo de trabalho. Eu sempre instigo meus atletas a buscar uma graduação. Eu tenho 2 atletas, uma é profissional de educação física, se formou no passado. Temos uma atleta que está na graduação de nutrição no 3º ano agora. Então a gente está tentando, de certa maneira, trazer de dentro do próprio esporte novos profissionais para contribuir com a modalidade também. Isso pensando no ciclismo. Na arbitragem é um pouco mais fácil, porque quando o sujeito procura arbitragem, muitas vezes já tem um curso superior, já está no meio de um curso superior, então tem advogado, tem nutricionista, tem profissional de educação física, tem de tudo, né? Então ele já vem automaticamente também contribuindo. Porém, a gente percebe que existe uma grande dificuldade nessa parte de atualização, ainda. E a dificuldade, muitas vezes, não é em se atualizar, mas sim em atualizar-se nos temas ou nos assuntos ou em referências que contribuam diretamente com a profissão. Hoje, com a internet, com esses cursos online e tudo, a gente vê uma grande quantidade de informações sendo disseminada, propagada, né, em vários cursos. Porém, é difícil, muitas vezes, o profissional conseguir aderir àquilo e conseguir transferir aquilo para o seu dia a dia, para a sua prática. Então, eles muitas vezes se atualizam, têm os conceitos. E na hora que você vai para a prática, na hora de resolver aquilo, é muito difícil. Eu falo isso mais pela arbitragem, né? Os árbitros de futebol são sujeitos que eles são cobrados a todo instante. E eles têm frações de segundo para tomar uma decisão. Nós realizamos cursos constantemente com eles para se atualizar, para que eles estejam com a regra na ponta, nem da língua, do apito, né? E mesmo assim, a gente vê a dificuldade em muitas vezes você aplicar e fazer ele repetir aquela regra, mas na hora do jogo, ali com 30, 40 mil pessoas torcendo, muitas vezes xingando ele conseguir aplicar aquilo que foi devidamente ensinado. Então,
A gente vê hoje essas estratégias de ensino ativo, né, a metodologia ativa de ensino, tentando agregar. A gente tem atuado em cima disso também na arbitragem, mas eu acho que, muito além de simplesmente conseguir as informações, o mais difícil hoje ainda é trazer essas informações, fazer com que o profissional seja capaz, né, de realizar aquilo que ele absorveu no curso. Então, eu tenho atuado tanto no ciclismo quanto na arbitragem em cima dessas questões. Então, eu penso assim, é difícil se atualizar. Porém, com essa pandemia, com esses novos cursos que tem online, está um pouco mais fácil de você alcançar os conhecimentos, ok. Mas ainda falta essa pontezinha para tentar como que nós podemos auxiliar as pessoas a aplicar realmente esses conceitos. Eu vejo que essa ainda é a grande dificuldade. O conceito em si está bem mais fácil do que era na nossa época. Mauro, vou aproveitar um gancho que você deixou aí, quando você falou da pandemia, né? Então, nós estamos aí meio a uma pandemia e nunca se falou tanto da questão respiratória, principalmente no pós, né? Pacientes que se recuperaram, né? E têm tido bastante limitações por semanas e por meses. Tem aparecido aí na literatura com bastante frequência. E aí você comentou da formação sua e também da atuação com outros profissionais. Como você vê hoje o profissional de educação física trabalhando ali, de repente, em hospitais para recuperar esses pacientes, no sentido do aparelho respiratório, de voltar a ter uma respiração normal, que possa ter uma vida ali normal e, de repente, até voltar a praticar esportes? Excelente pergunta. E isso é uma das coisas, um dos colegas, eu gosto sempre de ressaltar que eu tenho um colega, amigão meu, ele é enfermeiro, é ciclista, e ele é enfermeiro-chefe da UTI aqui do Hospital Regional. E eu converso muito com ele, porque além de ciclista, ele é lutador de karatê, e eu também sou apaixonado pelas lutas, né, a ciência das lutas, essa ciência empírica que as lutas têm, elas trazem. E ele, como trabalha na UTI, ele tem esse conhecimento e essa atenção direta. Antes de ter qualquer publicação, quando começaram a surgir essas notícias sobre o coronavírus, isso a gente via na literatura já em novembro do ano passado, tinha alguns artigos trazendo algumas coisas, falando sobre isso, mesmo antes da mídia trazer. E eu lembro que eles já estavam no hospital, já havia uma certa discussão em relação a isso, o que fazer. E no caso dos profissionais de educação física, eu vejo, pelo menos, a parte principal que eu consigo retirar de toda essa história é a parte da prevenção, que é onde eu gosto realmente de atuar. Ou seja, antes do sujeito se tornar um obeso, um sedentário, é necessário que o profissional da educação física atue. E para isso, eu dou muita importância, dentro das minhas aulas, em reforçar que quem esteja envolvido no ensino fundamental, ensino médio, que pegue as pessoas, que pegue adolescentes, crianças, adolescentes, nessa fase, consigam, de certa maneira, reforçar as informações de um estilo de vida saudável com prática de atividade física. Não gosta de esporte, não gosta de fazer nenhuma modalidade, tranquilo, mas você precisa, nós como profissionais, precisamos, de certa maneira, ensinar ou demonstrar para as pessoas em geral, né, que ter uma vida saudável é importantíssimo. E nesse aspecto que nós estamos vendo, as pessoas que têm tido os maiores problemas, os problemas mais graves, quando acometidos pelo Covid, fora aqueles que já têm uma diabetes, algum outro problema, são os indivíduos que têm obesidade, né? Os indivíduos obesos. Então, esses são os que têm mais problema e que, quando adquirem um estado grave da doença, são aqueles que o nível de recuperação é muito baixo e quando se recuperam, pelos relatos que o pessoal tem mencionado, eles se recuperam, mas com condições parciais da capacidade respiratória antiga. Então, ou seja, se você estar saudável, num ambiente como nós estamos vivendo, é o principal aspecto para você poder combater essa doença.
né? Então, muitas vezes a pessoa saudável, ela às vezes nem vai adquirir, desenvolver os sintomas graves da doença, e também, se ela bem orientada, ela vai poder, muitas vezes, não permitir a passagem. Que legal. E quais são os cursos de graduação onde você tem atuação hoje? É só na educação física, não? Sim, embora eu tenha buscado a fisiologia humana, né, mas eu tenho focado na educação física. Legal. Eu acredito que você deva ser uma inspiração para os acadêmicos ali, por enxergar em ti, além do profissional voltado para o ensino, para a formação de novos profissionais, mas também com história de atleta, envolvido com o esporte. Isso deve ser bem interessante. E acredito que por isso você deva ter acesso a aquelas conversas, vamos dizer, não formais, dentre os alunos de graduação, né? Sim. Você consegue listar, assim, temas que são mais desafiadores para eles? Ou seja, os acadêmicos de educação física que você tem acesso hoje, tem algumas disciplinas, algumas áreas que são mais desafiadoras ou até, de certa forma, talvez desmotivantes para eles, aquele determinado conjunto de, sei lá, disciplinas, né? E depois, então, a segunda parte. E na fisiologia, quais são os temas mais difíceis, né, para eles fazerem conexões, para eles se compreenderem? Então, primeiro, né, deve ter aquela confissão, né? É um professor mais próximo ali fala, Sim. Nossa, professor, essa disciplina, aquela outra e tal, não vai. E dentro da fisiologia, quais seriam os grandes desafios? Tá. Então, na parte geral, antes de falar de fisiologia, falando do acadêmico de educação física, eu tenho trabalhado, além da fisiologia, eu tenho trabalhado com as disciplinas de esportes coletivos e também com cinesiologia e biomecânica. Embora eu não tenha nenhuma formação específica em cinesiologia ou biomecânica, né, eu trago só a parte genérica da educação física, mas devido à minha atuação no esporte, eu tenho um autodidata, né? Fui um autodidata nessa área e abracei a disciplina devido a essa visão. Eu via nos relatos dos alunos que muitas vezes a dificuldade deles é compreender como que os músculos conseguem transduzir a energia química em movimento. E isso, embora a gente fale na fisiologia, tá? Mas você vai ver na prática, na cinesiologia e na biomecânica. Então, eu assumi essa disciplina e nesse ano da pandemia, foi o primeiro ano que eu estou trabalhando com a disciplina. Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula prática agora, na última semana, e os relatos dos alunos foram, para mim, surpreendentes. Eles falaram, puxa, não tem como, muitas vezes, a gente abdicar de determinadas disciplinas e ficar só nessa aqui, que é tão legal quando eles viram os músculos. Eu trouxe alguns aplicativos que a gente tem disponíveis na internet, que você consegue isolar um músculo para mostrar aquele músculo, por que ele faz o movimento, você mostra a origem, a inserção, e aí você consegue, dentro disso, linkar a fisiologia de uma contração, de uma ação muscular isotônica, isométrica, concêntrica, excêntrica. Puxa, eles começam a viajar ali dentro mesmo e parece que eles... muitas vezes parece que eles estão hipnotizados com a situação quando a gente levanta algumas questões e algumas discussões com eles. Então, e por que eu percebo isso? Porque é uma disciplina que tem uma ligação direta com a prática. Você saber a musculatura que está envolvida com determinado movimento e você compreender a ação das demais musculaturas para fazer com que aquele movimento ocorra exatamente como você quer, é muito legal de ver a reação deles a hora que você coloca um esqueleto na frente deles e fala, movimenta essa articulação, só o esqueleto. Poxa, o fêmur faz um movimento completamente aleatório, mas como é que se consegue flexionar o quadril, estender o joelho tão, assim, uniforme, tão retinho como a gente vê? É a ação de diversos músculos, não é um único músculo. Por isso o corpo tem mais de 600 músculos e 200 ossos. Então, vejo que essas disciplinas que hoje, né, até mesmo com a pandemia, acredito que está mais em evidência para eles, que é aquelas disciplinas que eles conseguem ver
e sentir os conceitos ali na hora. Às vezes eu estava dando aula aqui de cinesiologia à distância, o pessoal com a câmera aberta eu mostrava alguns movimentos no aplicativo, eu olhava, o pessoal estava olhando o braço, fazendo, mas oxe, eles estavam executando. E por isso, eu ficava com aquela ansiedade, a gente precisava estar junto para fazer isso aí. Enfim. Então, eu vejo que esse tipo de disciplina, tem anatomia, essas disciplinas assim que são genéricas, mas que eles conseguem, de certa maneira, ter uma visão prática ali no momento. Eles estão tendo muito mais interesse do que muitas vezes, por exemplo, algumas disciplinas que são meramente teóricas, né? Como no caso, a fisiologia humana muitas vezes é trabalhada de maneira extremamente teórica. E eu vejo que muitas vezes a gente precisa ir para a prática, a gente precisa colocar isso em prática. E, em geral, nós vemos aí uma coisa bem geral, em qualquer universidade que você vá, a deficiência que a gente tem nos laboratórios de fisiologia para fazer uma aula prática de respiração, de sistema ventilatório, né? Eu lembro, no nosso curso de doutorado, o professor Fogaça levou 2 tubos, um cheio d'água, do outro ele encheu e fazia vários experimentos ali na hora para mostrar como é que funcionava o simples inflar, o simples inspiração, o simples movimento de inspiração e expiração que nós fazemos para manter o fluxo de ar constante dentro do nosso sistema pulmonar. E ele fez com 2 tubos ali. Puxa, aquilo lá para mim até hoje está na minha cabeça como se fosse hoje ele fazendo. Então acho que esse tipo, mesmo em umas disciplinas teóricas, a gente conseguir colocar alguma coisa prática dentro disso. E aí na fisiologia, obviamente que a pandemia eles ficaram, eu trabalhando com a fisiologia nesse semestre, eles ficam muito interessados na parte de fisiologia respiratória. Então você trazer uma diferenciação, o que ocorre num sujeito que tem uma faringite, uma asma, ou até mesmo o que está ocorrendo no Covid que tem até hoje, né? O que a gente consegue falar ali dos relatos que existem. Então trazer essa parte prática para eles é o que eu vejo que não somente durante as aulas, mas como você bem perguntou, no corredor ali é o que eles têm mais interesse, né? Essa parte que eles consigam trazer e vivenciar ali na hora. Mauro, eu queria te perguntar sobre a tua visão do mercado. Se a gente pensar para quem resolveu abraçar essa vida acadêmica, igual a gente fez, né? Fez o mestrado, fez o doutorado. E eu não sei se você concorda comigo, mas na nossa época, parecia estranho fazer só o mestrado, né? A gente estava bem numa época ali em que fez o mestrado, tem que fazer o doutorado, tinha que terminar a sequência, né? E se você pensar bem, nós 2 somos doutores em fisiologia. A gente tem o mesmo diploma, né? E não tem específico que a gente fez ali no nosso diploma. E a gente trabalhou com coisas totalmente diferentes. Eu fiquei 10 anos trabalhando com cultivo de células. Apesar de ser do mesmo laboratório, né, a gente fez pesquisas totalmente diferentes. Então, eu fiquei lá 10 anos trabalhando com cultivo. Você ficou 10 anos trabalhando lá com testes de VO2 máximo, que eu me lembro que você tinha lá os equipamentos, tudo, né? Então, essa parte mais, né, da prática ali com os atletas. E imagine uma situação assim, por exemplo, que tem 2 vagas no mercado, tá? Uma vaga num clube de futebol, que está contratando um fisiologista, não especifica graduação, nada disso, um fisiologista. E imagine uma outra vaga numa empresa de cosméticos, que quer fazer cultivo celular, né, que agora cada vez se usa menos animais para testar os cosméticos, é mais o cultivo, né? E eles também estão contratando um fisiologista, alguém que tenha doutorado em biologia celular, alguém da área, mas que tenha, né, que tenha essa prática. E imagine, tanto você como eu, a gente tem a gente é fisiologista, né? A gente poderia se candidatar a essa vaga, mas você concorda comigo que eu tenho muito mais habilidade para a vaga da empresa de cosméticos e você tem mais habilidade para a vaga do clube de futebol? Claro, os 2 podem se encaixar, mas de imediato, assim, quem se sairia melhor, né? Eu na empresa de cosméticos, você no clube de futebol. Gostaria de saber a tua opinião sobre essa questão de ter um diploma tão amplo. Como é que você enxerga isso no mercado, né? Se dificulta a contratação, se dificulta tanto para quem vai contratar como para nós, né? O que você pensa sobre isso?
Realmente, esse é um problema que, na realidade, eu também nunca tinha pensado até a gente viver isso na prática também. Então, eu sempre busquei essa parte de fisiologia humana porque, como mencionei, eu percebia que era dali que vinham os principais conceitos onde os profissionais envolvidos e as pessoas, até mesmo com conhecimento empírico, tinham dificuldade de compreender e tinham dificuldade de atuar na prática por essa dificuldade, devido a essa dificuldade na compreensão desses conceitos e aplicação deles. Então, quando eu busquei, eu pensei, vou para essa área mais genérica, porque eu acredito que a partir dessa generalidade eu vou conseguir me especializar naquilo que eu quiser. Mas, óbvio, que a partir disso, né, quando a gente ingressou também, eu, como mencionei, o meu objetivo o foco era ser professor. Sempre gostei de ser professor, fui muito motivado pelo que eu vivi. Eu tive aula, fui aluno da minha mãe, então eu sempre via ela como um espelho realmente daquilo que eu imaginava ser. E dentro disso, da formação que eu busquei, foi pensando nesse sentido também, pensando em me aproveitar dessa abrangência. Então eu acabei ingressando realmente nisso. Mas após me formar e antes mesmo de concluir, a gente já tinha até discutido algumas coisas, no laboratório sobre isso, e a gente já tinha uma indagação que ainda eu continuo sem uma resposta assim fixa, determinada, Acredito que pode ser bom por um lado, porque você tem a tua autonomia de escolher o caminho, mas com certeza, sem dúvida alguma, quando você vai se candidatar a uma vaga, você acaba ficando perdido, E nisso a gente vê quem busca concurso até em universidades, como eu comecei buscando, a gente vê o tamanho do problema que você tem quando você vai buscar esses editais de concurso e tudo mais. Como você bem mencionou, às vezes aparece uma vaga para fisiologista. Puxa, que legal, eu sou fisiologista, eu vou lá. Mas como você mencionou, de cosmético, eu paro e penso, puxa vida, não entendo absolutamente nada disso. Então, essa abrangência ela pode ser boa desde o momento em que você tem essa percepção e consiga, a partir dela, se especializar e se direcionar. Mas acredito que dentro do que a gente vê no mercado hoje, é algo bem difícil, bem complicado para nós, ou para as pessoas que têm um diploma de fisiologia, poder chegar e falar, não, eu não, mesmo sendo doutor, alcançando o grau máximo de conhecimento nessa área, eu não sou capaz de atuar nessa área. Então, acredito que possa ser, dentre um dos muitos problemas que nós temos no nosso sistema educacional, com certeza, mas que muitas vezes, se nós tivermos uma visão do mundo um pouquinho melhor e principalmente sermos sinceros com nós mesmos, a gente vai conseguir se encontrar num lugar. Mas, como a filosofia diz, o sujeito é o dono do seu próprio destino. Então, a gente vai ter que batalhar e tentar, muitas vezes, criar até mesmo o nosso espaço. Que eu acho que com tudo isso que nós estamos vivendo, dentro de pandemia e tudo mais, esse próprio projeto que vocês estão tendo aqui, é um projeto que, digamos assim, para mim, é algo que inédito. Eu nunca tinha visto nada semelhante, existem coisas parecidas, pessoas montando curso, tal, alguns programas, mas nada assim voltado a tentar falar sobre saúde. Você tem vários programas para falar sobre política, sobre esporte, debate político, é o que mais a gente vê hoje, o que mais a gente vê, se liga a TV, você vê falando sobre futebol, vários outros problemas, e você não vê falando sobre saúde. Ou você não vê um programa para discutir o que a gente pode fazer para, como eu mencionei sobre os profissionais de educação física, para contribuir que a sociedade pratique mais atividade física, esteja dentro de um nível saudável, nível saudável dentro dos níveis de atividade física. Então, eu acredito que é esse tipo de situação que muitas vezes a dificuldade vai fazer com que
a gente cria um novo mercado, uma nova estratégia, e a partir daí a gente possa contribuir ainda mais com a sociedade. Então, como eu mencionei, acho que essa abrangência é complicada, porque nos deixa muitas vezes num mar, né? Nós estamos perdidos, mas acredito que a união aí desses profissionais, de alguns profissionais, algumas pessoas que consigam, de certa maneira, encontrar o seu lugar no mundo, começa, de certa maneira, a criar novas oportunidades. Então, vejo nesse sentido. A gente não pode mais, no mundo que nós estamos, não pode mais entrar numa graduação achando que você vai ser um técnico de ciclismo, porque às vezes no meio do caminho você vai virar um instrutor de árbitro de futebol. E assim por diante, né? Acho que isso reforça a fala do professor Reginaldo, né? Os cursos de graduação, de ensino em geral, eles não podem ser fixos, irredutíveis. Eles precisam ser um ambiente rico em oportunidades. Oportunizar para que as pessoas possam, muitas vezes, encontrar o seu lugar no mundo. Eu nunca imaginei trabalhar com instrutor de arbitragem, e hoje eu me sinto muito satisfeito em trabalhar com isso, né? Mesma coisa como ciclista, né? Com o ciclismo como treinador. Eu acabei de retornar no final de semana de um campeonato nacional de mountain bike, que é uma modalidade que eu praticava, nunca competia assim a sério, participava de algumas competições, e vim de lá com 2 medalhas no campeonato nacional, com 2 atletas que participaram pela primeira vez. Isso para mim vale muito mais do que qualquer salário, qualquer cargo numa universidade pública aí no Brasil, porque você vê a transformação de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu fui atrás, e pude modificar a vida dessas pessoas. As 2 meninas vieram para lá, puxa, elas não sabiam o que falar, porque elas conquistaram um lugar que elas mesmas sequer imaginavam. Uma delas falou, puxa, eu nem queria ir para essa competição se não fosse você, eu e minha esposa, que estamos atuando como treinador junto, que falamos, não, você tem condição, se inscreva, vamos lá, vamos tentar, você tem condição. E ela foi e conseguiu a medalha. Então, é nesse sentido que a gente vai observando que às vezes a gente fica insatisfeito por não conseguir aquilo que nós queríamos. Mas o mundo é rico em oportunidade, e creio que nós, como professores e como doutores, temos a plena capacidade de desenvolver e criar novas oportunidades. Eu gostei da sua fala final. Eu gostei de todo o seu discursar, mas a sua fala final ele me chama a atenção. Criar oportunidades. Nós estamos num mercado cada vez mais concorrido, né, onde as pessoas elas buscam determinada paga, determinada situação, e 2 aspectos ali às vezes chamam a atenção. Ela busca, mas ela não consegue se atualizar a ponto de desenvolver isso. Ou ela, de repente, tem um start e fala assim, olha, todo mundo está buscando isso, mas eu posso, de repente, fazer algo diferente. Então, a pergunta que eu deixo para você, professor Mauro, e o empreendedor de educação física? Esses alunos que estão saindo da graduação, como você vê isso? Essa é uma das coisas que também a gente tem tentado, de certa maneira, instigar neles, motivá-los. Eu, com meus colegas, a gente tem conversado bastante nos nossos grupos de WhatsApp, colegas de diversas instituições, não de uma só. Mas a gente tem tentado criar estratégias durante as atividades, os trabalhos práticos, para justamente motivar eles para esse lado. Então, a gente tem colegas meus que, como trabalho prático de uma disciplina de didática, o que eles fizeram cria um canal no YouTube e cria alguns vídeos sobre determinado tema. Dividiu em grupos e tal, para que eles possam, já, de certa maneira, ter essa experiência. Eles podem não ser, mas depois da graduação eles podem esquecer aquele canal, podem ir trabalhar em qualquer outra área. Mas eles tiveram a oportunidade, dentro da graduação, de ter a experiência que hoje a gente pega o celular, pula um monte de informação. É vídeo no YouTube, é vídeo não sei aonde, no Instagram. Então, quem sabe se durante a graduação ele for instigado a criar o seu próprio canal, a criar sua própria marca, a já criar um projeto para ele sair dali tendo o seu caminho, né? A sua academia, no caso, a sua, sei lá,
assessoria esportiva, que hoje também está na moda. E dentro disso a gente traz muitas informações para que eles se motivem cada vez mais. Um exemplo que eu trago, sempre que tem alguns levantamentos do extinto Ministério do Esporte, que mostram que mais de 45% da população do Brasil não pratica nada de atividade física, mas nada. Então eu falo... Entrei para a estatística. Se nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, nós temos aí aproximadamente, né, 80 milhões, 90 milhões que não fazem absolutamente nada. Será que nós, com uma iniciativa como a de vocês, talvez não seremos capazes de trazer essas pessoas para a prática, né, para a nossa assessoria? Então, criar um canal, um simples vídeo que seja uma brincadeira, pode ser que possa contribuir, e isso vai estar contribuindo para a sociedade, para a saúde da sociedade. Não é somente para você ganhar o dinheiro teu, não é somente para você sobreviver, desde que você goste disso. De repente acontece. Então a gente tem trazido essas estratégias, criado esse tipo de estratégia para tentar, de certa maneira, motivar os acadêmicos e justamente para trabalhar em cima da questão que a Ana comentou. Para que eles não saiam da graduação pensando, não, eu só tenho isso, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, e vai ter que ser isso, e se eu não der, sei lá, vou dar um jeito. Não, conheça outras coisas. Você não abdique só do seu sonho. Continue no teu sonho. A gente vai te ajudar. Mas já experimentou ver isso? Já experimentou fazer aquilo? Vamos experimentar aqui na disciplina. Eu te dou 2 pontinhos na média, mas vamos experimentar fazer isso, né? Então, acho que é nessas oportunidades que a gente pode, de certa maneira, auxiliar, né? Tentar trazer os acadêmicos para esse tipo de ambiente que é uma das coisas que eu converso com todos os meus colegas de educação física. Inclusive, eu levei essa questão para a disciplina de didática no doutorado, falando que nós, na educação física, não temos nenhuma disciplina que incentive o empreendedorismo. E você sai de lá, muitas vezes a pessoa sai de lá, vai abrir uma assessoria, vai abrir uma academia, e a partir dali ele começa a se deparar com as questões que, puxa, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso fazer muita coisa que não tem nada a ver com a educação física, mas para poder trabalhar com educação física. Então, saber essas questões, acredito que é uma forma fundamental para que as pessoas sejam capazes de seguir o seu caminho, muitas vezes descobrir o seu caminho dentro do curso. Então, é preciso estimular, né? Eu vejo que é muito fraco dentro do currículo que a gente tem, mas nós, como profissionais, estamos tentando, de certa maneira, sanar ou, pelo menos, dar oportunidade para eles terem capacidade e condições de definir, escolher e aprender alguma coisa nesse sentido. Mauro, eu prometo que essa é a minha última intervenção, tá, colegas? Porque a gente avançou bastante já o horário combinado, pelo menos, com o Dr. Mauro aqui. Mas esse tema, assim, é que eu quero deixar gravado esse convite, tá, Mauro? Porque a questão do empreender nos acadêmicos, na formação dos profissionais, os de saúde, que são o nosso foco aqui, mas todos os profissionais, para mim é algo que tem que ser muito discutido, tem que ser muito explorado. E o fato de você ter levantado a bola aqui, já que estamos falando de um profissional da área de esporte, né? Eu queria contar contigo nesse bate-papo, se você tiver disponibilidade, tá? Eu queria muito poder contar contigo, que está inserido em tantos meios diferentes ali, porque para mim essa é uma carência histórica na formação de todos os profissionais, não apenas os de saúde, de todos os profissionais. A gente ainda é ensinado a procurar emprego. A gente sai um profissional com uma altíssima capacidade técnica de resolver problemas os mais detalhados possíveis e saímos das graduações, saímos dos mestrados, saímos dos doutorados para procurar emprego. E eu acho que isso é uma deficiência gigantesca que nós temos na nossa cultura. Não é nem nas nossas instituições A, B, C ou D de categorias isso, aquilo, outro, não. É na nossa cultura. A gente sai para procurar empregos e isso ajuda muito, não é que ajuda muito pouco, mas nós poderíamos fazer muito mais pela nação, muito mais pela sociedade se nós não saíssemos tão bitolados assim.
mas a gente não enxerga espaço nas cargas horárias, a gente não enxerga espaço nas grades curriculares e sem, de novo, nenhum juízo de valor. Nós não temos pessoal com capacitação técnica para isso, porque pegar um professor, um doutor, enfim, que é especialista, vamos falar por nós aqui. Então, na genética, na biologia molecular, na fisiologia, beleza, vamos criar uma iniciativa de empreendedorismo dentro da graduação onde nós estamos inseridos. Qual o domínio do tema, o quão altos, né, cheios de propriedade, nós vamos conseguir discutir isso. Então, eu defendo o quê? Mas isso a gente pode debater depois, tá? Como eu disse, é a última intervenção minha, tá? Eu defendo que a gente precisa trazer profissionais do mercado de fato, pessoas que fizeram isso, pessoas que saíram e construíram o próprio negócio, o próprio projeto e resolveram e se tornaram patrões de si mesmo para dentro das instituições, porque eles sim têm propriedade para falar disso, para tratar desse tema, e não a nossa comunidade acadêmica, percebe? Então, mas assim, eu queria contar contigo para um bate-papo cujo foco será esse. Nós vamos trazer acadêmicos que têm iniciativas, que saíram, recém-formados, pessoas que estão aí e que não saíram para procurar emprego. Tá? Porque eu acho que a gente tem esse débito a ser saudado na nossa sociedade. Então, Mauro, está registrado agora, cara, está gravado. Gostaria de você nesse bate-papo. Fique tranquilo, pode contar comigo sim, sem dúvida alguma. Isso até... eu tenho algumas coisas que eu vivo discutindo, principalmente esse tema é um tema que eu discuto e gosto de certa maneira, cutucar a ferida de todos os meus colegas que são concursados em universidades públicas. Quem desses pesquisadores com currículo, com centenas de artigos, consegue pegar e construir uma equipe de ciclismo como eu fiz, ter um CNPJ, colocar meia dúzia de crianças dentro do próprio carro, treinar, ficar longe de acidente, muitas vezes tirar de vários temas que a gente tem aí com drogas, todos esses temas que a gente tem aí evidentes na internet, direto. Então você está com a criança, com o adolescente 2 a 3 vezes por semana, 1 a 2 horas, enquanto que ele está 10, 15 horas por dia dentro do celular, vendo outras informações, e mesmo assim você tem condição de levar eles para um campeonato nacional, como eu levei. E ela conseguir, as crianças, os adolescentes, conseguir ir lá, focar na competição e dar o seu melhor. Esse é o mais difícil. Então, você trazer essa questão do organizar uma empresa, organizar uma entidade, um projeto e fazer com que as pessoas nem atuem dentro daquilo que você quer. Eu não quero que as pessoas pedalem. Eu não quero que as pessoas ganhem corridas. Eu só simplesmente... essa vontade é delas. Elas pedalam porque querem, elas querem competir porque querem. A única coisa que eu faço é fazer com que elas façam aquilo da melhor forma possível. Então, esse tipo de situação que é bem evidente e que eu vejo que, como você bem reforçou, eu não vejo graduação e não vejo nenhuma ação, nenhuma estratégia no conceito e no sistema de avaliação dos profissionais que estão ingressando no ensino, que fortaleça e que, de certa maneira, valorize essas iniciativas. Então, como você bem mencionou, é a nossa própria sociedade que nos forma a procurar emprego. É esse tipo de informação e esse tipo de discussão que eu estava mencionando aí, que eu participarei com todo o prazer, com toda a vontade e motivação que eu tenho, porque eu vejo que é esse tipo de ação que nós vamos poder contribuir realmente com a sociedade como um todo, muito mais do que como professor, muitas vezes. Maravilha! Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passamos já de 1 hora, com muita informação, muita troca de ideias. Quero agradecer aqui ao professor Mauro pela excelente aula que expôs aqui com a sua experiência, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte de docência, quanto na parte de empreendedorismo, né? Então, professor, muito obrigado por sua presença.
o Reginaldo já deixou ali registrado, então, no próximo convite, contamos com mais 1 hora do seu tempo aí, no mínimo, aí, para essa troca de informação, tá? Então, fica aqui os meus agradecimentos. Reginaldo. Com esse outro tema, nós vamos passar longe de 1 hora, viu? Juntar ali uns 3, 4, mas pode ter certeza que serão 3, 4 horas aqui de prosa, viu? Mauro, obrigado. Prazer enorme te conhecer, né? Espero que as condições de saúde aí nos permitam conhecer cara a cara em determinado momento, né? Então, apertar a mão ali. Conto com você, então, quando pudermos trazer esse tema. Para mim foi uma alegria aqui poder compartilhar a tua história. Mais uma vez, parabéns, parceiro. Inspiradora. Show. Ana. Bom, eu tinha certeza que o papo ia ser muito legal. Como eu falei no começo, eu conheço o Mauro há muito tempo. E a gente sempre trocava muita ideia lá no laboratório. Então, eu tinha certeza que ia sair muita coisa bacana. Conheço a experiência dele, conheço a visão que ele tem. E não estava errada, né? Foi uma conversa muito legal. Então, o Reginaldo já fez o convite, você já aceitou. A gente se espera aí numa próxima live. Boa noite e obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Que continue e que seja com longa vida esse projeto, porque eu acredito que é somente através dessas iniciativas que nós teremos a oportunidade de poder contribuir diretamente com a vida das pessoas em geral, e principalmente na formação dos profissionais. Agradeço mesmo pelo convite, e contem comigo no que for necessário e quando for necessário e possível. Estaremos sempre juntos. Legal. Beleza, então, encerramos então o nosso episódio 3, né, da formação de profissionais da área da saúde. Agradecemos a presença de todos que puderam acompanhar e ficamos aqui com o convite para o nosso próximo episódio, né, episódio 4. Então, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo.